Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soluções Excel mais VBA. Hoje a gente vai ver a terceira parte então da nossa trilogia aí de transição de PowerPoint. Só para ficar claro, tá? A gente está tratando de um tipo de transição e as suas variações, tá? O PowerPoint, assim como o Excel, assim como o Word, assim como todos os outros aplicativos do 365, possuem uma gama imensa de coisas, tá? Então a gente está tratando de um único tipo de transição. Com o passar dos dias aí eu vou trazer os outros vídeos com algumas outras transições para vocês, tá? Vou trazer conteúdo de Outlook, vou trazer conteúdo de Microsoft Word, o Excel, que é o nosso métier do dia aqui, é o nosso prato do dia, né? E também com relação ao PowerPoint. Antes da gente ver essa última parte, quero convidar você que está chegando agora no canal, veio por uma pesquisa no Google, veio por uma pesquisa no YouTube, veio por uma indicação e que ainda não é inscrito. Faça a sua inscrição no canal. A ideia do canal aqui, gente, é transmitir conhecimento, só que isso só vai acontecer se vocês me ajudarem. Se tiver inscrição, se tiver curtidas, se tiver comentário. Caso contrário, o YouTube vai esconder esses vídeos aqui em uma série de situações que vocês poderiam usar no dia a dia, não vai ser apresentado para vocês. Tá bom? Vamos lá então para o nosso terceiro e último episódio aí dessa trilogia. Aqui eu trouxe uma apresentação simulando o roteiro de um produto, né? Então com as 4 fases, né? A parte de iniciar, analisar, desenvolver e fazer a entrega desse produto, tá? Eu vou dar um F5 para a gente fazer a apresentação normal, tá? Simplesmente com uma das formas de transformar e depois eu vou comentar algumas coisas que a gente pode fazer aqui dentro, tá? Estou dando aqui um F5, então vai começar a apresentação. Aqui a gente tem a passagem normal, né? Com quase nada de fluidez, né? O que eu posso acrescentar nesse cara aqui? Eu posso vir aqui e selecionar o slide 2, vim aqui nesse cantinho, vocês repararam que eu estou com a opção transformar aplicada nele, vim aqui em opções de efeito e pedir para mudar caracteres. Ele vai fazer a aplicação e quando eu fizer a mesma coisa no 2, reparem que a gente já consegue ver essa mudança. Então é esse tipo de transição que a gente vai estar aplicando aqui. Nesse momento aqui vocês têm condições de fazer com caracteres, fazer só com palavras, tá? Então ele vai passar só algumas partes dessas palavras, ou fazer o objeto inteiro, que é como a gente está fazendo agora, que passa o objeto todo para a última posição. Vamos dar um F5 aqui e ver como é que fica esse cara. Aqui com essa aplicação, com essa transição aplicada. Então vai fazendo essa transição, ele reposiciona as palavras de acordo com as letras, desculpa, de acordo com a condição que elas estão dispostas ali. Aqui no segundo a gente pediu para passar a palavra, então ele passou só a palavra do. E no último a gente pediu para fazer a transição com caracteres. Aqui fica naquela condição que nós falamos da outra vez. A ideia da transição é de que ela não apague a apresentação da pessoa que está lá na frente, né? Então a ideia dela ser essa passagem mais tranquila é para não ser tão gritante. Acho que essa coisa de trazer as palavrinhas flutuando ali, dependendo do local, não vai ficar muito interessante. Bom, antes de acabar o vídeo, eu quero trazer uma outra coisa bacana que dá para a gente fazer, e aí de apresentação e que dá uma cara muito legal para o nosso slide, tá? Eu vou fechar esse cara aqui e eu vou abrir um outro que eu trouxe para vocês aqui, que é bem legal. Deixa eu só fechar aqui, não abrir, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? A gente tem uma imagem de um time, de uma equipe, né? E aí vamos lá, eu estou apresentando essas pessoas e eu preciso fazer com que as pessoas saibam quem é quem. Então eu vou dizer que esse cara aqui é o fulano de tal, esse outro é o ciclano e tal. Aquela mesma confusão que fica quando a gente tem uma série de imagens, uma série de situações acontecendo no mesmo slide. Fica mais difícil para a gente ver, tá? E aí eu vou dar um aplicar aqui. Vocês vão ver como fica bacana essa transição de slide com isso aqui. Então eu estou na foto cheia aqui e agora eu vou falar do Andrew. Ele é o fulano de tal, é o etc e tal da minha equipe. Agora eu quero falar de uma outra pessoa, que é da Sarah. Ela está lá na direita, né? Vocês vejam que as extremidades dos times aí, né? E aí por último a gente vai falar da Gabriela, que está no centro.
Isso facilita e muito para a pessoa que está sentada vendo a apresentação conseguir entender. Aqui eu trouxe uma imagem de um time, mas poderia ser conforme a gente fez lá no começo, onde a gente deu zoom, né, no primeiro slide, no primeiro vídeo, das partes daquele motor. Aqui, da mesma forma que a gente fez lá, né, a gente faz o que? A gente pega essa imagem e duplica ela. Para que duplicar? Para a gente poder fazer essa movimentação aqui. Então eu tenho duas imagens aqui. Eu tenho uma imagem de fundo que eu alterei a cor dela. Eu vim aqui em formato de imagem, vim em cor e dei uma outra, um outro tom de cor para ela. E aí com a imagem de cima eu venho aqui em cortar, cortar para demarcar forma, seleciono e faço essa marcação. Faço isso no primeiro slide e depois disso eu vou vir aqui, vou dar um duplicar, eu vou pegar esse último aqui, vou dar um duplicar, vou selecionar essa imagem aqui da Gabriela, tá? Vou vir aqui e vou pedir para cortar, cortar, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou puxar para cá, vamos falar dessa outra pessoa aqui. Cortar. E aí agora, vamos dar um presentation aqui. Ele vai me trazer da Gabriela. O próximo toque que eu der, ele vai fazer essa movimentação para vir para cá. Por que ele pulou tão rápido? Porque aqui eu não dei o efeito de transição de transformar. Então, ele acabou não fazendo essa transição. Vejam que ele já nos mostrou aqui como é que está sendo feito. Então, essas mudanças são bem bacanas, são bem suaves para a gente fazer as apresentações. Turma, não vou me alongar mais, já estão aí 7 minutinhos de vídeo. Quero agradecer aos inscritos e também a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudam aqui o canal a crescer, tá bom? Gente, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!